Oiê, boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Tereza, eu me apresento em toda aula, porque vai que tem alguém que não me conhece. Eu sou monitora de Constitucional e Teoria Geral do Processo, e hoje a gente vai fazer uma revisão rapidinha sobre a avaliação integrada, né? Eu não tenho certeza, mas essas são as matérias que me passaram que são mais importantes e, na verdade, não vai cair muito de Constitucional e TGP na integrada, então por isso a aula vai ser mais curta. Mas se tiver, né, alguma questão que, que eu não mencionar, mas eu tenha dado aula, eu posso enviar depois os materiais para vocês, se vocês souberem sobre isso, sobre os temas que vão cair e se eu não mencionar hoje. Então, a gente vai começar, né, com separação de poderes. Eu vou explicar de maneira geral e depois eu vou falar um pouco mais detalhado de alguns exemplos. Depois a gente vai falar do sistema de freios e contrapesos, que é a matéria mais importante, acredito eu. E depois a gente vai falar de fontes do direito, com ênfase no direito processual, que, enfim, é a nossa matéria. Eu sempre me apresento, né? Então, eu estou no quinto semestre e eu sou monitora dessa matéria. Sempre coloco meu número para vocês, caso alguém não tenha meu contato, enfim. Eu estou no grupo dos monitores, então o acesso também fica mais fácil por conta disso. Mas eu sempre coloco aqui se alguém tiver alguma dúvida, precisar de material, enfim. Hoje a gente não vai seguir a ementa, mas eu sempre coloco, a gente já está em ação, então, se vocês, né, não acompanharam as outras monitorias, essas foram as matérias que a gente trabalhou. Eu tenho seguido, né, o meu caderno, então, eu uso os meus próprios resumos que eu fiz ao longo da faculdade para fazer as aulas, mas também tem outras coisas que eu pesquiso e eu peço caderno de muitos alunos, então acaba sendo uma mistura de tudo. Mas hoje a gente não vai usar ementa, enfim. Começando aí com a separação de poderes, então eu acho importante explicar de forma geral, né, que cada um tem a sua função, enfim, e o fato dos poderes serem separados, né, vem de um princípio em que na Constituição, né, que assim, influenciado por ideais antigos, inclusive de Montesquieu, de que o poder não deve estar concentrado e por isso é feita a separação, a gente evita, então, a concentração do poder, estabelecendo a separação em três poderes distintos, que são interdependentes. O que isso significa, né? Cada um tem a sua independência, a sua autonomia, mas um acaba dependendo do outro em determinadas situações, inclusive pelo próprio sistema que a gente vai estudar posteriormente, né, que é o segundo tópico da aula. Então, a gente tem, primeiramente, o legislativo, que ele é responsável pela elaboração das leis, então ele cria, ele escreve, ele vota, ele aprova, enfim. E além disso, né, como função atípica, ele também julga. Então, por exemplo, né, eu vou trazer nessa aula muitos exemplos práticos, porque eu acho que fica mais fácil da gente conseguir perceber, né, da gente conseguir ter dimensão. Um exemplo de função atípica do legislativo foi o julgamento do impeachment da Dilma ou, né, dos ministros, do Supremo, enfim. Esses julgamentos de impeachment, eles são específicos, né, e a gente consegue entender, então, o exercício da função atípica do legislativo por meio desse tipo de julgamento. Então, tanto de presidente da República quanto de ministros do Supremo. Já o segundo poder, que é o executivo, a principal função é executar as leis que foram criadas pelo legislativo, então por isso eles recebem o nome de poder executivo, mas como função atípica tem a proposição de projetos de lei e a sanção ou veto de leis que sejam aprovadas pelo Congresso. Então, essas duas funções dicotômicas, né, que são opostas, tanto a aplicação quanto a criação de algumas leis. E o judiciário, né, que tem uma função de resolver os conflitos, garantindo o cumprimento das leis,
E como função atípica, a gente tem o controle de constitucionalidade das normas que foram criadas pelo legislativo. Então, a gente consegue entender as funções típicas como funções intrínsecas, originárias, primeiras, assim, as funções que, quando a gente pensa num poder, a gente tem que saber o que ele faz. E funções atípicas são funções que eles também podem exercer, mas de maneira secundária, de uma forma que eles não são os principais atuantes, mas eles podem acabar fazendo. Acho que ficou claro. Então, como eu falei, né, eles são interdependentes, então, embora, né, eles tenham autonomia, eles interagem para garantir o equilíbrio, evitando o abuso de poder. Também, né, com o objetivo de evitar a concentração dos poderes, que é toda a função da separação, é evitar a concentração. Então, a gente consegue entender que isso é feito, né, de forma em três instâncias, por exemplo, para evitar essa questão de um só, uma só parte, um só grupo de pessoas deterem todo o poder relacionado a determinada situação, né? Porque você acho que consegue imaginar, criar lei já não é uma coisa tão simples, então precisa de muitas pessoas para fazer isso. Imagina se as mesmas pessoas que criassem a lei executassem e julgassem. Então, isso ia ficar um pouco abusivo e a separação ela é feita em função disso. Trazendo, né, de forma mais específica, o legislativo tem a função típica de elaboração de leis e também fiscalização dos atos do poder executivo. No âmbito federal, né, esse poder ele é exercido pelo Congresso, que se divide em duas casas, a Câmara e o Senado, sendo a função da Câmara dos Deputados representar o povo. Então, os deputados estão colocados ali, né, como representantes, pessoas que devem exercer esse papel de voz do povo, não que seja o que acontece na prática, mas seria o ideal. E no Senado, né, para representar tanto os estados como o Distrito Federal. Então, assim, né, o legislativo ele discute, propõe, altera, aprova ou rejeita projetos de lei que impactam em toda a sociedade e também tem um papel essencial no controle político, por meio da provocação, por meio da convocação de ministros para prestar informações, abertura de comissões parlamentares de inquérito, que são as CPIs. Então, eu acho que fica um pouco mais fácil, né, da gente entender, visto que recentemente tem várias CPIs famosas, então a gente entende que é um papel de convocar os ministros para prestar informações e abrir essas CPIs, que são, por exemplo, né, a CPI das Bets que aconteceu recentemente, e como terceira função, né, o julgamento de autoridades por crimes de responsabilidade. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender que o legislativo não só elabora leis, eles fazem todas essas coisas, e é importante a gente saber. Como função atípica, né, que eu já falei, por exemplo, em caso do impeachment, tem julgar o presidente da República, o vice-presidente e os ministros do STF em caso de crimes de responsabilidade. Então, eles criam leis, mas a partir do momento em que o julgamento vai ser relacionado a uma dessas pessoas que a gente entende como figuras de maior poder, sendo o presidente ou o vice e os ministros do Supremo, né, do STF, a gente entende que esse julgamento passa a ser feito pelo legislativo. E a outra segunda função atípica, ela é a administração, por exemplo, quanto à estrutura interna e o funcionamento das casas legislativas, que é em relação ao voto, aprovação de lei, elaboração, enfim. Para aprofundar no executivo, eu, né, vou trazer para vocês a função típica de administração do Estado e executar as leis que sejam aprovadas. O chefe do Poder Executivo no plano federal é o presidente da República, então a gente não pode desassociar essas imagens. Quando a gente pensa no Poder Executivo, logo tem que vir na nossa mente o presidente, que representa o país internamente e também no âmbito internacional, coordenando políticas públicas, definindo prioridades de governo e executando o orçamento aprovado pelo Congresso. Cabe também ao Executivo implementar as políticas públicas em todas as áreas, então, saúde, educação, infraestrutura, segurança e também exerce a liderança da administração pública, direta e indireta.
por meio, né, dos ministérios, autarquias, empresas estatais e fundações. Então, a gente consegue entender, né, o Poder Executivo como o lugar em que essa figura do presidente se aloca com essas funções representativas, né, tanto interna quanto internacional, e também em relação à administração pública, que é muito importante a gente entender que não se relaciona, por exemplo, com um chefe de Estado ou com um líder que só tem o dever de imagem e essa função de administração ficaria, por exemplo, com um primeiro-ministro. A gente está essencialmente falando da estrutura política do Brasil, né, nacional. Então, a função do presidente, ela abrange tudo isso, não só a figura representativa, mas também a figura de administração. E em relação às funções atípicas, né, a gente tem legislar em relação a medidas provisórias ou propostas de projetos de lei. Muitas leis são feitas por presidentes e a gente não consegue entender isso em primeiro plano porque não seria da função deles. Mas entender que eles podem fazer isso em determinados casos é importante para não achar que, por exemplo, ele está extrapolando o poder que ele tem no momento em que ele vai fazer uma lei. Enfim. Outra função atípica é julgar em procedimentos administrativos, como no âmbito da Receita Federal, ou de órgãos reguladores, aplicando, então, sanções e decidindo conflitos de interesse administrativos. Essa função, eu diria assim, que ela é mais secundária ainda, porque ela não é tão exercitada, mas ela existe. Em relação, né, a aprofundar o judiciário, a gente sabe que a maior, né, função do judiciário é resolver os interesses, então julgar os conflitos, garantindo a aplicação da Constituição e das leis de forma justa, imparcial e efetiva, sendo sempre importante lembrar a vocês os princípios, né, de imparcialidade, celeridade, devido processo legal, enfim, é sempre importante mencionar isso para vocês. Inclusive, quando a gente fala de prova, né, eu acho que princípio é uma coisa que é bom não esquecer. Então, a gente sabe que a maior função do judiciário é essa, e ele atua, então, como guardião da legalidade e dos direitos fundamentais, sendo, então, a função maior do judiciário julgar os conflitos, mas em relação à Constituição, em relação aos princípios, sempre respeitando essas coisas que têm maior influência. Então, a gente entender, né, que a Constituição, ela detém as diretrizes que a gente deve seguir, enfim, os princípios também, muitos vêm do artigo 5º, então entender a relação, né, do judiciário com essa questão do processo, ela é muito importante. Sendo, então, o judiciário guardião da legalidade dos direitos fundamentais que protegem o cidadão contra abusos dos demais poderes ou de particulares. É importante lembrar vocês também da estrutura do judiciário um pouquinho, né? Que a gente sabe que tem as justiças especializadas, então, do trabalho, eleitoral e militar. O CNJ, que é um órgão à parte, né, da estrutura do judiciário. Os tribunais superiores, o SF, STJ, TST, TSE e STM, que são tanto os tribunais das justiças especializadas, quanto os superiores, né, que são o SF e o STJ. E a justiça comum como residual, né, sendo tanto estadual quanto federal. Então, a gente consegue entender esses órgãos como a manifestação do judiciário em si, né, uma materialidade. A função jurisdicional, ela consiste na aplicação do direito ao caso concreto, dirimindo litígios entre pessoas físicas, jurídicas ou entes públicos. Então, mais uma vez, né, a gente entende que a função do judiciário é essa, de aplicar o direito que está lá na Constituição de acordo com os princípios nos casos concretos, dirimindo litígios entre pessoas físicas, então resolvendo, né, os conflitos e as lides, enfim, sendo entre pessoas físicas, jurídicas ou entes públicos. Então, não esquecendo, né, que essas pessoas podem também ser partes de processo. Como funções atípicas do judiciário, eu vou ressaltar a administração, porque ele gerencia o próprio orçamento, nomeia servidores e organiza os tribunais. A gente sabe que isso é feito
com as legislações e regimentos internos, né? Então, isso está mais especificado na aula da estrutura do judiciário, mas, enfim, a gente sabe que tem essas regulamentações internas. E, em segunda função atípica, a gente tem legislar de forma indireta, quando são feitas as edições dos regimentos internos e os atos normativos para regulamentar o funcionamento interno das cortes. Quando a gente fala de ato normativo, regimento interno, a gente consegue começar a entender que o judiciário ele cria uma gama para a gente de uma fonte muito importante, que é a jurisprudência. Então, a partir do momento que ele exerce a função de julgamento, a gente consegue perceber que, ao mesmo tempo, simultaneamente, ele cria essa base que vai ser usada depois em outros âmbitos do direito, assim como eu vou explicar no último tópico da aula, que são as fontes. Então, entender, né, como essas matérias se interligam é muito importante. No segundo ponto da aula, a gente tem o sistema de freios e contrapesos, que também é conhecido como checks and balances, e tem a ver com a separação de poderes que eu falei, né? Como o objetivo é evitar a concentração de poder na mão de um grupo limitado de pessoas, o sistema de freios e contrapesos, ele foi criado também com essa mesma função, de interromper, de frear, né? A gente na literalidade da palavra. A gente consegue entender que isso é feito com essa função. Da mesma forma que a separação de poderes, ela busca, né, evitar a concentração, o sistema de freios e contrapesos parte do mesmo princípio. Então, ele assegura, né, o equilíbrio entre os poderes, assim como eu estou explicando para vocês, evitando que qualquer um deles se sobreponha, para que um grupo, né, um desses poderes não queira ser maior que o outro, visto que eles foram criados para isso, para não se sobrepor. Então, o sistema de freios e contrapesos, ele está aí como uma forma de monitoramento, digamos assim. A origem histórica é da Constituição dos Estados Unidos, que foi inspirada também pela teoria do Montesquieu, tendo uma ideia de evitar a tirania, que é isso, quando o Estado ele quer resolver tudo sozinho, e a tirania sendo a última manifestação disso, né, em relação também a anarquias, por exemplo, e garantir a liberdade dos cidadãos, sendo que cada poder exerce um controle sobre os outros, e isso cria o equilíbrio do sistema de freios e contrapesos. Por que esse nome? Eu acho importante a gente entender o significado de cada palavra, né, e por que elas foram escolhidas e colocadas como nomeadoras desse sistema. Esse termo, né, ele veio do inglês, checks and balances, que foi traduzido para freios e contrapesos, e o intuito disso, né, a definição de freios é para os mecanismos impedirem que um poder ultrapasse os limites de sua função e atinja os outros, então, como mesmo uma contenção, e os contrapesos sendo os mecanismos que permitem que um poder contrabalanceie a ação de outro, garantindo que nenhum deles seja absoluto. Então, a gente consegue entender os freios como uma contenção e os contrapesos como a forma de que um vai garantir que o outro não faça isso, não extrapole a função que ele detém. Sendo essas as funções atípicas que eu mencionei. Então, as funções secundárias, né, são isso. A forma como um poder vai poder regular o outro. Na prática, a gente tem que cada poder, então, exerce um controle sobre os outros, sendo isso advindo, né, da sua própria função. O judiciário, ele controla tanto o legislativo quanto o executivo, possuindo essa função exercida por meio do controle de constitucionalidade. Significa que ele pode declarar inconstitucionais as leis criadas pelo legislativo e os atos do executivo que contrariem a Constituição. Então, o judiciário tem essa função de poder de constitucionalidade quando ele entende que algo não está sendo respeitado, está sendo feito de forma indevida, errônea, ele exerce esse controle tanto do legislativo quanto do executivo. Um exemplo é quando o STF declara a inconstitucionalidade de uma lei por ferir direitos fundamentais que estão previstos na Constituição.
Outro exemplo é o caso de um decreto feito pelo presidente que viola as competências do Congresso, sendo, portanto, passível de revisão judicial. Então, quando um poder extrapola, faz algo que ele não deveria, em questão de se exceder, o judiciário pode fazer o controle da constitucionalidade, respeitando, então, aquilo que é previsto na Constituição e fazendo valer em cima da ação errônea que o outro poder fez. Então, quando tanto o legislativo quanto o executivo promovem essas atividades de forma errada, o judiciário tem o poder da constitucionalidade e, enfim, de julgar inconstitucional quando ficar comprovado por meio do devido processo. O legislativo pode controlar o executivo, e isso é uma via de mão dupla, porque o executivo também pode controlar o legislativo, e eu vou explicar agora cada um. O legislativo controla o executivo por meio do Congresso, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que tem a competência de aprovar o orçamento anual, fiscalizar o executivo e até mesmo afastar o presidente da República por meio do impeachment. Então, como eu expliquei, né, um exemplo recente do processo de impeachment da Dilma, que foi iniciado pelo Congresso, refletindo então esse poder de controle que o legislativo exerce sobre o executivo. Da via contrária, né, quando o executivo controla o legislativo, o presidente da República pode vetar projetos de leis que sejam aprovados pelo Congresso, sendo total ou parcial o veto. E o Congresso pode, em casos excepcionais, derrubar o veto presidencial. Um exemplo é quando o presidente veta uma lei por considerar que ela traz implicações econômicas prejudiciais ao país ou que ela fere os princípios constitucionais. Mais uma vez, então, os princípios constitucionais sendo mencionados. E essa questão do veto, a gente consegue entender que ele vai e volta. Então, o presidente veta, mas o Congresso pode derrubar o veto. Ou, enfim, de forma contrária. O legislativo também pode controlar o judiciário e o executivo também. O legislativo pode controlar o judiciário, sendo que o Senado tem a atribuição de aprovar as nomeações feitas pelo presidente para os tribunais superiores, como o STF. Então, o presidente tem esse poder de nomear os ministros, mas essa nomeação ela pode ser aprovada ou não. A nomeação de ministros do STF pelo presidente passa pela sabatina do Senado, que é exatamente isso, podendo aprovar ou rejeitar as indicações. Esse mecanismo permite que o legislativo atue como um contrapeso ao judiciário. Por que isso, né? O presidente ele vai indicar quem ele julgar interessante de maneira ou política, em relação a poder mesmo, ou de forma mais ligada à competência. Então, o presidente tem esse poder, mas isso depois é conferido e aprovado pelo Senado por meio da sabatina, que é quando a pessoa passa pelo processo, né? Que é como se fosse uma prova, ela é submetida a questões e em forma de uma grande entrevista, enfim, depois se vocês ficarem curiosos, vocês podem pesquisar, né, o procedimento da sabatina, mas ela é, então, a instrumentalização, né, a forma como esse contrapeso, ele é externalizado. E, por último, a gente tem que o executivo também controla o judiciário quando o presidente tem o poder de nomear os ministros e outros tribunais, de ministros tanto para o STF quanto para outros tribunais superiores, conferindo certa influência sobre o judiciário, assim como eu falei, né, que essa indicação ela pode ser feita de forma política, então com interesses. No entanto, essas nomeações precisam ser aprovadas, adicionando um freio ao executivo. Então, a gente entende que o presidente tem esse poder de nomeação, mas tanto o legislativo quanto o executivo podem fazer o balanço de freio e contrapeso a partir do momento que isso vai ser aprovado por esses outros poderes. Acho que deu para entender. Por último, né, a gente tem o último tópico, que são as fontes do direito. Primeiro é importante entender
de onde isso vem, né? Por que fontes? Fonte é de onde a gente tira alguma coisa. Então, muitas vezes, quando a gente faz uma pesquisa, a gente precisa de um artigo, a gente vai fazer um, um trabalho e a gente precisa se basear em alguma coisa. Fonte significa isso. Então, as fontes do direito, a gente consegue entender elas em 4 categorias, né? De materiais, formais, imediatas e imediatas. E isso depende da onde a gente está tirando aquilo, né? Então, a gente sabe que as fontes materiais, elas se referem aos fatores que influenciam a criação das normas jurídicas, sendo condições econômicas, sociais, políticas e culturais que motivam a elaboração das normas, e as fontes formais, que são os meios pelos quais as normas jurídicas se manifestam. E as fontes formais podem ser imediatas ou mediatas. Como fontes imediatas, a gente tem de exemplo principal as próprias leis, que são a principal fonte formal, criadas pelo Poder Legislativo, como a gente veio estudando ao longo da aula. E as fontes imediatas, que também são conhecidas como indiretas, tanto a jurisprudência, doutrinas, costumes e princípios gerais. Por que costumes, princípios gerais, também analogias, né? Que não tá aqui no roteiro. A gente consegue entender que o direito ele vem de muitos lugares. E, por exemplo, a lei, ela é uma coisa literal que vai ser aplicada daquele jeito, né, dependendo da interpretação, se é extensa ou literal, mas que, por exemplo, a jurisprudência, ela é uma coisa mais volátil. A gente não tem a jurisprudência enrijecida. A jurisprudência dos anos 2000 não é a mesma de hoje em dia, porque as coisas mudam. Então, a gente precisa entender, né, que as fontes do direito, elas devem acompanhar a mudança da sociedade e essas fontes imediatas, a jurisprudência, a doutrina, os costumes, as analogias, elas são mais seguras no que tangem esse acompanhamento, né, o desenvolvimento da própria sociedade. Então, as fontes materiais, né, como eu expliquei, dos fatores de influência da criação das normas, e as fontes formais imediatas, elas podem ser vistas como mais enrijecidas. Existem as revogações das leis, os projetos de emenda, mas a gente sabe que isso é feito de maneira muito mais complicada e burocrática do que, por exemplo, a atualização de uma jurisprudência. Assim que aquilo foi julgado de maneira diferente, os advogados começam a citar aquilo de maneira diferente nas suas petições. Então, é importante entender que as fontes do direito também acompanham, né, essa mudança da própria sociedade em si, visto que a sociedade se desenvolve, muda, e os próprios ideais também, né, dos indivíduos, eles também se alteram com o passar do tempo, e isso é muito natural. Então, o direito, né, como externalização disso para o mundo jurídico, ele deve acompanhar. Já no processo, né, a gente falou agora das fontes do direito, mas essa aula é de TGP, então a gente vai falar sobre as fontes no processo em relação ao direito processual. A gente tem, então, o direito processual, que, para explicar um pouquinho, ele regula o funcionamento dos tribunais, a execução das normas judiciais, e também tem as suas fontes específicas, que, né, sendo como principais os códigos, tanto o CPC quanto o CPP, que são o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, sendo as leis as normas estabelecidas pelos códigos ou as leis específicas, assim como os códigos que eu acabei de mencionar e a LEP, que é a Lei de Execução Penal. Essas leis estabelecem o procedimento, né, que deve ser seguido nos processos judiciais, e é importante entender elas como primeira norma, né? Então, qual é a primeira fonte que a gente procura ao falar de direito processual? São os códigos. Depois, né, a gente tem a jurisprudência, como as decisões reiteradas dos tribunais, sendo súmulas vinculantes ou precedentes obrigatórios, que têm grande peso no direito processual, especialmente quando há lacunas ou ambiguidades na lei. Então, quando uma lei ela pode ser interpretada de duas formas, a gente entende que a interpretação da lei vai ficar em segundo plano e a jurisprudência em primeiro. Um exemplo disso são as súmulas do STF, que orientam a aplicação da Constituição e são consideradas fontes importantes para interpretar as normas políticas.
a partir do momento que tem uma lei com interpretação extensiva, então, por exemplo, com um rol que é exemplificativo e não taxativo, a gente precisa recorrer à fonte jurisprudencial, então, por exemplo, as súmulas, para saber como a gente vai aplicar aquilo no caso concreto. Por último, a gente tem os princípios e a doutrina, né? Os princípios processuais trazem que no direito processual ele é fundamentado nos princípios como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, sendo fontes importantes porque orientam a forma como os processos devem ser conduzidos e asseguram a proteção dos direitos individuais no âmbito judicial. Então é importante, né, assim como eu falei no começo da aula, saber que esses princípios eles guiam o direito processual, não só em sentido de obedecer à Constituição, mas de também ser uma maneira de fonte, porque assim como eu falei dos costumes e das analogias, no direito processual os princípios também podem ser aplicados. Então é isso, gente. A aula de hoje ela foi mais curtinha mesmo. A gente falou um pouco sobre a separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, a função de cada um, tanto típica quanto atípica, com o objetivo, né, o fato dos poderes serem feitos em três maneiras e serem separados, tem o objetivo de evitar a concentração do poder. E também, né, isso se ligando com o sistema de freios e contrapesos, que teve origem, né, na Constituição dos Estados Unidos e a influência do Montesquieu, sendo a definição de freios a contenção e a definição de contrapeso do equilíbrio. Então, a gente trouxe aqui vários exemplos em que um poder controla o outro, externalizando o sistema de freios e contrapesos. Então, quando o STF controla as leis do Congresso, quando o presidente veta alguma lei, ou quando o Senado aprova ou desaprova nomeações. Sendo, então, quando um poder limita o outro e a atuação do outro. E, por fim, a gente teve as fontes, sendo materiais e formais, podendo as formais serem imediatas e imediatas. No processo, né, as fontes do direito processual, a gente consegue trazer as leis processuais, que advêm dos próprios códigos, e também a LEP, que é a Lei de Execução Penal. E, em segundo plano, a gente tem a jurisprudência, os princípios e a própria doutrina funcionando como um apoio interpretativo. Eu acho que o que vocês precisam para avaliação integrada de constitucional e TGP é isso. E eu finalizo a aula por aqui. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, enfim, pode entrar em contato comigo. Eu me coloco sempre à disposição. Espero que dê tudo certo na avaliação integrada de vocês. Foquem em outras matérias mesmo, porque constitucional e TGP não vai cair tanto a incidência, né, de questões, acredito eu, que não vai ser muito grande, visto que a matéria é pequena. Então, se vocês souberem isso, já basta. E podem ficar tranquilos em relação à nossa matéria, tá bom? Muito obrigada.